Olá, mais um encontro nosso aqui, episódio hoje para falar do Egito, a quinta civilização. E, obviamente, quinta civilização não, né? A gente já começou errado, quinta raça, tá? Não deixa de ser a quinta civilização, mas a gente nomeia, né, como quinta raça, que é como a gente vem falando aqui desde o início dos nossos encontros e dos episódios sobre as civilizações, para traduzir as nossas vozes ancestrais para o futuro da nova Terra. E, como sempre, meu companheiro, Ronaldo Cagizzi, aqui junto comigo, nessa empreitada, né, que nós resolvemos aqui abraçar como uma jornada de alma, né, levar essas vozes ancestrais. E hoje, né, para falar em especial dessa civilização que é o Egito, que é o xodó do Ronaldo, e que vocês já sacaram que eu vou ficar quietinha, pianinha aqui hoje, porque não vai ter espaço para eu falar, né? Mentira, Senão vamos mentira. fazer programa de aqui 3 horas. Isso é impossível. Besteira, quase não falo. Enfim, Ronaldo vai trazer então para a gente hoje o contexto todo da civilização egípcia, que já é considerada a quinta raça, né? O início da quinta raça, que somos nós, né? Sim. Até agora. Então, eu vou passar aqui a palavra para você, lembrando que nós paramos num suspense de cenas dos próximos capítulos no nosso episódio anterior, onde a gente disse que nós tínhamos ali uma divisão, né? Ou seja, eles sabendo que iria afundar o continente, que a Atlântida ia água abaixo, né? Ia declinar água abaixo, e que existia uma possibilidade, né, de migração desses seres que estariam ali na região de Atlântida, tanto para parte do mar Mediterrâneo como para o lado ali das Américas, né, que culminaria praticamente na altura ali da América Central. Essa foi a nossa cenas do próximo capítulo. Então, vamos começar daí, né, para não deixar ninguém no vácuo, faltando informação do que aconteceu com essa galera, com os famosos Atlas Ra e a turma do bélico. Vamos lá. Olá. Então, pegando o gancho lá do último episódio, né? Deixamos aquele suspensezinho. Aí eu vou colocar um outro, né? Que muita gente pergunta, muita gente vai atrás dessa questão, né? E esse enigma da humanidade, que começa no assunto pirâmide. Não é o da pirâmide ainda, né? Pirâmides, né? Não, da esfinge, já troquei o nome da pirâmide. Tá difícil hoje, viu, gente? Já troquei a raça pela civilização, a pirâmide pela esfinge. Vocês viram que tá fácil o bate-papo hoje. Pirâmide. E aí fica aquela coisa. Como é que tem pirâmide em tudo que é lugar do mundo e segue a mesma arquitetura, segue os mesmos princípios, às vezes com usos diferentes, né? Mas seguindo o mesmo princípio, a mesma linha de construção e de arquitetura. Isso tem uma lógica, né? Depois de muito se pesquisar, muito se entender, de informações chegarem, aliás, no encontro passado a gente esqueceu de citar um cara que é importante, as pessoas se quiserem, Edgar Cayce, que é um grande escritor, estudioso de Atlântida, é o cara que mais estudou, e estudou de fato, e tem um maior número de informações sobre a Atlântida possível. Depois dele, ele está na mesma proporção de Platão. Os dois que têm mais informação na mão é Platão e Edgar Cayce, que hoje não está mais entre nós, né, encarnadamente, mas o filho continua aí, os herdeiros continuam esses estudos. Os estudos dele. Então, o que acontece? A Atlântida, sediada, obviamente, no meio do Oceano Atlântico, né? A gente falou até no outro encontro que ela está onde presume-se, e aí tem várias teorias, mas a mais assertiva delas, que é onde é o arquipélago do Açores, e ainda assim como em Lemúria, que está lá o Cucuruto, só né? Topinho. Só o topinho do morro está lá para fora, e o topinho do morro é o arquipélago todo do Havaí. Do Havaí. Né? Imagine que ali é só a pontinha só das montanhas. Só um pedacinho, né? Assim como em Lemúria, para o Havaí, está os Açores, o arquipélago dos Açores, para a Atlântida. Então ainda tem algumas
E a partir disso começa-se um mapeamento. Muita gente fala de Santorini, que era Atlântida, muita gente fala de outros lugares, mas assim, a teoria mais comprovada e a mais assertiva e a mais lógica de todas, que tem corroborações, eu vou citar algumas delas aqui, é essa do arquipélago dos Açores. Então, se você olhar no mapa, o arquipélago dos Açores está aqui no meio do Oceano Atlântico. Para a direita, nós temos a Europa e o norte da África, que tem uma entrada para o mar Mediterrâneo. Então, está bem nessa linha. Na outra linha, nós temos a direção das Américas, especificamente mais alinhado nesta linha, né, direta, daqui da norte da África, Mediterrâneo, Açores, para as Américas Centrais. Né? Então, e os países da América Central. É fácil entender o que aconteceu quando a gente imaginar e olhar isso como um mapa mundi. Plano, né? De preferência, para a gente enxergar. Os atlantes, exímios astrólogos, navegadores, e manjavam muito de navegação, guiado pelos astros e por aparelhos que eles tinham, astrolábios, que já eram daquela época, etc. Então, eram exímios navegadores. Então, estava resolvido. Vai afundar, tudo bem. A gente, pelo menos, sabe já navegar. Já entendemos que deu ruim. Como a gente contou no outro encontro, havia essa divisão faccional de disputa. Na verdade, a disputa pelo poder não existia, mas um querendo dominar o outro, Sim. né? O exército tentando dominar os sacerdotes. E eles estavam exatamente distribuídos geograficamente. Os sacerdotes na cidade de Poseida, que é os guardiões da biblioteca de Poseida, e do outro lado, para o oeste, estava a facção bélica, né? Os militares, a força bruta. Na iminência da queda, a primeira coisa que se faz lá, né, a gente falou de distribuir esse conhecimento e escondê-lo provisoriamente para que não caísse em mãos erradas. A segunda coisa é planejar a fuga. Os sacerdotes tinham informações privilegiadas, né, de como isso iria acontecer, então também planejaram a sua fuga. Apesar de não serem militares treinados, planejaram esta fuga também. E, obviamente, era muito mais fácil quem estava do lado de cá do continente Atlântico. E para a direita? Quem estava à direita vai para a direita. Quem estava à esquerda vai para a esquerda. Vamos pelo caminho mais curto e mais fácil. E já que nós estamos um contra o outro, cada um vai para um lado. Quando você corre com esses militares para o lado esquerdo, eles desembocam na América Central com uma nova terra, uma nova possibilidade de se estabelecerem. Quando vão para o lado direito, eles chegam no que a gente conhece hoje como Estreito de Gibraltar, a entrada para o mar Mediterrâneo entre a Europa e a África. E ali encontram uma passagem para um mar mais tranquilo do que o oceano aberto, o próprio Oceano Atlântico. E entram por esse estreito e vão em frente navegando pelo mar Mediterrâneo. E se encontram-se num determinado local paradisíaco, com muita vida, muito alimento, muita vegetação e muita água doce. Que até hoje o estabelecimento de todas as civilizações no planeta, de todas as comunidades, dependem muito de ter água doce para sua sobrevivência. Uhum. E eles chegam num lugar que era repleto, exuberantemente repleto, dessas coisas, que é o delta do Nilo. Então, se você olhar o mapa, eles saem daqui de Atlântida, caminham em direção ao mar Mediterrâneo, hoje navegam pelo Mediterrâneo e chegam nesse delta do Nilo, que é uma delta porque é uma forma triangular, onde o grande Nilo se ramifica e desemboca no mar Mediterrâneo. E ali eles aportam e se estabelecem. Chegam e lá existiam os prenúncios de algumas civilizações bastante primitivas. Na configuração
muito diferente dos Atlantes, bastante primitivos mesmo. Então, desce desses barcos, dessas embarcações, Atlantes, seres com 2,5 metros a 3, totalmente paramentados, de altíssima desenvoltura, de altíssima tecnologia, resplandecentes, exuberantes, né? E chegam no meio desse local com povos bastante primitivos, bastante ainda animalizados, né? E em qualquer momento desse da nossa história, obviamente quem os vê são deuses. São deuses. Né? E esses caras... Isso, o próprio filme Os Deuses do Egito retrata muito bem, né? Muito bem. Então, este filme, Deuses do Egito, ele tem bastante fundamento no que é real da história. Até porque, se você for ao Egito, já está o convite para ir em maio com a gente, né? Você vai ver nas paredes dos templos essa retratação dos seres divinos serem iguais, mas maiores do que os seres humanos. Que já é a retratação desta época. Então, desembarcam alguns seres de 2,5 metros a 3, com essa exuberância toda, numa população de seres primitivos e humanos ainda bastante primitivos. Eu acho que vale a gente ressaltar uma informação aqui, que a gente está falando nós estamos andando, né, pelas civilizações, estamos falando desde Tule até chegar aqui no Egito, e você está falando agora, né, chegam esses seres Atlantes de 2,5 metros e tal, e encontram um povo primitivo. Eu acho que é legal a gente entender que, deixar claro, né, para todo mundo, que desde o início dessa formatação lemuriana, existiam outras raças primitivas no planeta, assim como existiam os animais, né? Porque se a gente pensar num desenvolvimento do planeta como um ser vivo, né? Ele passou desde a era pré-câmbrica, que é bem difícil de falar, né? Desde a era pré-câmbrica. A pré-história. Até, né, chegar no período da Pangeia e a gente chegar nessa era aqui, mesozoica, é isso? Acho que é mais ou menos isso, né? Por aí, gente. Também não vou entrar nesses níveis de detalhes aqui para não pagar mico. Mesozoica, paleozoica é para trás. Ou seja, até a gente ir caminhando e chegar aqui, no hoje. Então, é legal a gente saber que existiam seres primitivos, né? Que nesse processo existia... Primeiro foram os unicelulares, depois pluricelulares, os anfíbios, os animais. Ou seja, foram se criando vários tipos de seres. Então, em nenhum momento dessa história toda, só tem tuliano, só tem hiperboreano, só tem lemuriano. É importante saber que existiam raças primitivas que ao longo dessas civilizações que foram constituindo, principalmente essa terceira raça que foi a partir de Lemúria, essas outras raças foram se extinguindo. Né? À medida que as 5 raças foram se desenvolvendo e crescendo, tomando conta dos seus ambientes, as raças primitivas foram sendo extintas, né? Porque senão dá a impressão que a gente, mas só tinha os caras, era outra raça, de repente apareceu uma raça primitiva, como assim, né? E, na verdade, eram as raças que já existiam. Ainda muito animalizados. Exatamente, né? que já existiam antes dessa formatação. Que corrobora com a teoria da evolução natural. Sim. De Charles Robert Darwin. Viemos de uma... Não vamos entrar no mérito de onde viemos, né? É um macaco, não é um macaco e tal. O fato é que a gente tem similaridades com animais, com símios, né? E num determinado momento, aí eu posso deixar até para você responder, num determinado momento que a ciência até hoje não explica, uma linhagem de símios, de primatas, seguiu o seu caminho normalmente e a outra derivou para cá. E Quem quiser, vai lá assistir o episódio de Lemúria para entender. Virou um caminho, virou totalmente oposto e começou a desenvolver um outro ser ainda primitivo que um dia ficou de pé, né? Sim. E aí então chegam esses sacerdotes, né, em fuga de Atlântida, no delta do Nilo, e chamados Atlas Ra. Coincidentemente. Se estabelecem ali e começam a viver nesta região.
E viver efetivamente. Não era um processo transitório, era um processo efetivo. Vamos estabelecer a nova civilização aqui. E começam, obviamente, a estabelecer a cultura, a tecnologia, as ciências. Todo o conhecimento que eles traziam de Atlântida. A arquitetura. As pirâmides. Todo conhecimento espiritual, cósmico, né? Intelectual e etc, 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 etc. E aí você tem pirâmides no Egito. Por que tem pirâmides iguais em toda a América Central, no início da América do Norte e agora já se descobriu algumas no início da América do Sul? Exatamente nesta faixa. Na mesma linha de porque colonização. Da mesma forma que alguns foram para a direita e sabiam fazer pirâmides, os que foram para a esquerda também sabiam. E constroem o mesmo tipo de construção, com as mesmas finalidades, com as mesmas características, com o mesmo conhecimento, a mesma tecnologia. E olha que interessante que acontece. A gente fala em genética. A civilização egípcia deriva de oriunda de um nível sacerdotal. De conhecimento extremamente profundos, os guardiões do conhecimento da humanidade, da biblioteca de Poseida, de Atlântida. É desta casta sacerdotal que deriva a sabedoria e a civilização egípcia. Extremamente intelectualizada, extremamente espiritualizada, extremamente conectada com o cosmo e com tudo que tinha direito oriunda de quem os ensinou, os Atla-Ra. Quando você vai, o mesmo povo Atlante, só que os bélicos, a força bruta, né? A guerra, coloniza o outro lado, dá origem a alguns povos, por exemplo, incas, astecas e maias, que é sabido que são adeptos à brutalidade total. São povos que são guerreiros, todos eles, sempre adeptos às carnificinas, né? Alguns deles comiam em guerra. Quem perdia a guerra era comido por quem ganhou, né? Sacrifícios humanos, intrafamiliar, inclusive, porque esta brutalidade de quem os ensinou se perpetuou na sua genética e deu origem a essas civilizações um tanto quanto sanguinárias, né? Mas com toda a tecnologia, com todo o conhecimento e toda a parte tecnológica que era oriunda dos Atlantes. Voltando lá para o Egito, chegam esses caras de 2,5 metros a 3, são olhados como deuses e demorou muito pouco para associar o nome à pessoa. E aí surge uma cultura egípcia espiritual, onde tudo se originava de um deus chamado Ra. Né? Então é fácil pensar, e é lógico pensar, que o contato com os Atlas Ra, que quando era Atla Ra não tinha nada a ver com Ra, o criador da mitologia egípcia, mas por uma associação chega um povo maravilhoso que chamado tem o nome Atla de Ra, né? Que tem o nome Ra. No final, acabou. E que dão origem a toda essa civilização egípcia cheia desse conhecimento, são deidificados e acabam estabelecendo Ra como a divindade principal, o criador de tudo, o Deus Sol, né? E com esse contexto formado, a gente também consegue entender o que a mitologia egípcia conta. Nós temos lá Ra como criador, 2 gerações de deuses cósmicos, né? A gente falou um pouquinho disso no outro encontro. Anteriores. E aí alguns deuses que vieram habitar e chegaram ao Egito encarnados. Então, as coincidências dos contos da mitologia egípcia, desde a criação e a história dos Atlantes, elas convergem para a mesma conclusão. Quem chegou lá foram os grandes sacerdotes, Atlas Ra, com aquele jeitão deles, que
na mitologia, coincide com a chegada dos primeiros deuses encarnados que habitaram a Terra. Osíris, Ísis, Néftis e Sete. Daí em diante, o convívio direto do ser humano com esses deuses leva essa civilização ao apogeu de todo o conhecimento herdado por esses caras. Então, é importante a gente entender que o Egito não é o início e nem o fim de tudo, né? O Egito é uma civilização brilhante, exuberante, né? Talvez de uma magnitude bastante grande, mas também ela recebe uma carga de conhecimento que vem de outras civilizações anteriores. E inaugura o desenvolvimento de um ser humano especial. Um novo humano, né? A quinta raça. Né? Ela abre esta porta para a gente sair da quarta raça, e a quarta raça se estabelece e com o propósito da criação da quinta raça. E o que eu acho legal daí é a gente perceber, porque a gente tem falado muito, né, atualmente, sobre o novo humano, sobre essa nomenclatura que a gente tem dado para esse momento que a gente está vivendo. E eu tenho associado e tenho falado muito sobre isso em todos os meus meios aí de comunicação e os meus encontros com o pessoal, sobre o fato desse novo humano ser o prenúncio, vamos dizer assim, dessa nova raça, dessa sexta raça. Então, eu acho que se a gente pensar por essa vertente, a gente poderia dizer que o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito semelhante com o momento em que os Atlas Ra aportaram no Delta do Nilo. Ou seja, é o momento em que eles começam a criar, a semear essa nova quinta raça, né? E a gente está tendo justamente a alegria ou a maluquice de estar presente aqui novamente para fazer o prenúncio dessa nova raça. Por isso, novamente, usar a expressão novo humano. Se fosse uma matemática, né? A gente seria a raça 5,5. 5,5, é. Então, querendo chegar lá, né? Muito legal. E uma coisa que eu acho que é legal a gente trazer, né, dentro desse conceito, eu não sei se você ia complementar mais isso que você estava falando, mas as pessoas perguntam muito isso, né, sobre essa herança atlante ao Egito, né? Porque a gente está falando de muitos mil anos, Sim. né? Entre uma civilização e a outra. E aí eu adoro, por exemplo, conhecer e entender a história de como as próprias pirâmides do Egito foram constituídas, né? A primeira pirâmide construída, que é Saqqara, né? Seu Xodó também, a pirâmide escalonada, né? O chefe, né? Aí presente. E depois, obviamente, as pirâmides mais famosas, né, do Egito, que são as grandes pirâmides de Gizé, ou de Giza. Então, onde entra isso, né? Porque a gente acabou de falar, uma herança atlante é o conhecimento da construção das pirâmides. Sim. Só que a gente também sabe que dentro das dinastias e das civilizações, eles foram reaprendendo a construir isso, né? Sim. E construíram inicialmente como grandes câmaras mortuárias, né? Sim. Para os faraós, Sim. né? Para ser os túmulos, na verdade, né? Deles. É túmulos que fala, nem sei. Tumbas, né? Dos faraós. É túmulo, é a mesma coisa. Então, conta um pouco pra gente também sobre isso. Como é que você vê tudo isso? Você falou de enigma, né? O Egito... Vou trazer um que hoje é um enigma atual, né? Muita gente falando muita coisa, mas ninguém sabe qual é a verdade. E não se sabe nem se saberemos a totalidade da verdade. Por exemplo, as pirâmides datam de 3.000 anos antes de Cristo. Vou arredondar bastante para ficar mais fácil. Saqqara, a primeira delas, primeira de todas. A esfinge, que está no Vale de Gizé, que acompanharia as dinastias que construíram a pirâmide de Quéops, Khafre e Mycerinos, que são bem posteriores à primeira, ela já está datada de mais de 10.000 antes de Cristo.
Então, peraí. Ou seja, né? A esfinge nasceu antes que tudo. E a esfinge especula-se que já é uma herança direta de Atlântida quando Atlântida. Então, isso ainda é uma incógnita brutal, é um enigma brutal dentro da humanidade. Inclusive, não se sabe quem construiu a esfinge. Né? A gente sabe, babado, né, gente? Hoje é o meu dia de fazer fofoca. Agora é do Egito, eu posso fazer a fofoca. O babado chave dessa história é que cada faraó ia lá, e principalmente os que estiveram ali junto, né, do complexo todo de Gizé, ia lá e esculpia a carinha da esfinge com a sua face, né, com a representação da sua própria face, porque ela representava o poder. Né? Ela dava o status e o poder do devido faraó ali coligado a ela. E ela tá justamente colocada, né? Isso é legal. Essa é a parte legal do Egito, né? Você pode ir lá e ver. Ela tá justamente ajustada e totalmente alinhada com a pirâmide de Khafre, né? Que é a segunda maior pirâmide do complexo. O rosto que está lá hoje é de Khafre. É dele, né? Ou seja, o último rosto esculpido nela, no mínimo, foi o dele. Quem não é o dono da maior. Da maior, que é Quéops, que é o pai. Né? Muito bom. É irmão de Khafre. Irmão? Irmão. O pai deles é Snéfero. Snéfero, tá bom, tá certo. Porque a sequência vem assim, para a gente entender. E é legal a gente contar a história, porque hoje a gente tem um entendimento, né? Acabou-se de se descobrir nas pirâmides e no complexo de Saqqara, porque Saqqara é a primeira pirâmide de todas, é a primeira construção de pedra de todas, a da humanidade. Eu não estou falando do Egito, estou falando em termos de humanidade. E Saqqara, por ser esse centro espiritual e energético de toda essa nova nação, acaba se tornando muito importante e acaba virando ao redor dela um complexo templário, e ao redor desse complexo templário criou-se uma cidade, que era uma cidade dedicada, totalmente voltada aos estudos da espiritualidade, a cidade toda, e o que eles chamavam de pós-vida. Então, ela tem o título de necrópole, de necros polis, uma cidade dedicada aos mortos, né? Então, só que no Egito não tinha morte, né? Eles não tinham esse termo, morte, era o pós-vida. Sim. Cria-se Saqqara, e Saqqara nasce num contexto que hoje a gente entende que não era simplesmente uma coisa espontânea, dormi hoje, tive uma intuição, acordei e vou fazer. Não, não era bem isso. Hoje sabe-se que algumas pirâmides, Saqqara em especial, e a gente pode falar disso um pouquinho, ela tem 3 tipos de câmaras. Todos os templos e algumas pirâmides têm 3 tipos de câmaras. Gente, vale a pena fazer um parênteses aqui e saber que todas as pirâmides, né, seguindo uma das leis herméticas, que a gente até estava falando hoje, Sim. Todas as pirâmides... O princípio da correspondência. Né, da correspondência, elas têm mesma estrutura piramidal que existe para fora da Terra, ela existe para baixo, para dentro. Então, na verdade, todas as pirâmides são octaedros, né? Sim, quase que uma representação. Não exatamente, não né? exatamente um octaedro, né? Mas elas são 2 pirâmides encaixadas. Também não é, tá? Porque quando a gente fala isso, 2 pirâmides encaixadas, muita gente se remete à formatação do Mérkaba. E não é. Tá? O Mérkaba são 2 tetraedros, a pirâmide não tem a mesma formatação do Mérkaba. Mas a gente pode pensar que tudo que tem em cima, né, as 4 faces que a gente vê em cima da Terra, na pirâmide, a gente também vê para baixo. Então, quando o Ronaldo está falando de câmaras, né, internas, essas câmaras elas estão constituídas exatamente dentro desse espaço de projeção intraterrena, das pirâmides, né? De cada uma delas. Foi bom você citar isso, porque muita gente me pergunta, e eu acabei... As pessoas acreditam que a pirâmide é uma coisa oca, cheia de corredor, e não é. Não é. Ela é um bloco maciço. O grande enigma é isso, né? Como é que se...
fez um monumento bloco daquele, maciço. maciço, né? Todo de pedra, está construído. E neste bloco, sim, feito corredores, depois de montado o bloco. Tanto que os faz acessos não são tão simples, Não né? são São simples. corredores normalmente apertados, Tá. justos. Alguns maiores, já hoje preparado para o turismo, é um pouco outra história, né? Já bem, mas estruturalmente falando, bem arrumadinhos, eram né? bem mais precários, né? E Saqqara, sendo a primeira, descobriu-se 3 tipos de câmaras. As câmaras iniciáticas, dedicadas à formação dos sacerdotes, em especial ao nosso métier, que está na cura taquiônica, né? Que é o métier do meu trabalho, a Escola de Mistério do Olho de Horus, as câmaras mortuárias ritualísticas e esses que chamavam de câmaras dos sonhos, onde as pessoas iam para lá para sonhar. Hoje a gente sabe que não é sonho. O que era provocado nessas câmaras, um processo de extremo desdobramento e acesso a informações cósmicas de todas as espécies, em especial a nobreza e os sacerdotes. Preciso bater um papo com Deus, então ia para a câmara dos sonhos. Fazer uma ligação ali já vem, né? Rapidinho. Então, deitava lá, entrava num processo ritualístico de conexão com o extrafísica. De conexão extrafísica com o cosmos, seja lá com o que fosse necessário. Num desses eventos, o faraó da terceira dinastia, que até então, tudo, primeira e segunda dinastia, até chegar à dinastia, a terceira, em especial do faraó Djoser, tudo era construído em tijolo de barro. Só que para quem conhece o deserto une 2 coisas destrutivas: areia e vento. Então, extremamente corrosivo. Então, a manutenção desses monumentos e templos e tumbas era extremamente difícil, porque o vento com a areia comia esse tijolo de barro muito rapidamente. E Djoser vai para uma câmara dos sonhos e sonha com uma deusa egípcia que pede para ele construir uma coisa diferente. E o orienta como isso tinha que ser, mas com 2 características fundamentais: que ela fosse eterna e que fosse vista de qualquer lugar do planeta. E não existia nada disso e tal. Djoser vai à Escola de Mistério do Ouro de Horus conversar com os sacerdotes, porque, ao contrário que muita gente pode pensar, o sacerdote, a última coisa que ele tinha ligação era religiosa. Mas ele começava como médico, arquiteto, construtor, astrólogo, matemático, físico, químico e tal, e ele tinha que passar por essas formações para depois virar sacerdote. E ele foi buscar informações na Escola de Mistério do Ouro de Horus. E lá ele é apresentado por um garoto prodígio que tinha acabado de se formar médico e já estava se formando arquiteto, que tinha 12 anos de idade, médico. E ele leva esse menino para morar no palácio e conduzir o projeto e tentar entender o que era isso, e ele entendia que isso seria a sua tumba e da família. E a sua tumba seria eterna. E, obviamente, porque era o que ele entendia, né? Era o que ele podia absorver de tudo isso. Obviamente teve uma crise brutal de ego, né? Vou construir o maior monumento. E aí eu vou fazer e acabou, né? Porque vai ser eterno e é meu e tal, aquela coisa toda. E esse menino se chama Imhotep. Imhotep vai morar no palácio e quando ele entra em contato com esse projeto, na verdade não se conta isso, mas muito provavelmente numa câmara dos sonhos, ele tem o contato com a mesma deusa, que já conta uma história um pouquinho diferente para eles. Olha, o que eu contei para ele foi isso, mas... Deixa o faraó quieto lá com o que ele está pensando. Deixa ele achar que é para o túmulo dele. Mas o negócio é por aqui. E começa a orientá-lo na construção do que hoje a gente conhece como a pirâmide de Saqqara. Que é uma máquina quântica. Que é conhecida no mundo todo como a máquina quântica. Que de tumba não tem nada. Existem câmeras mortuárias, existem algumas coisas lá, mas na verdade ela é um grande mecanismo, uma grande antena, que depois descobre-se que ligada diretamente à 5ª dimensão,
sendo uma conexão direta com o cosmos, uma a quinta dimensão. grande conexão da quinta dimensão construída no planeta estrategicamente e propositalmente, né? Podemos dizer assim. Geograficamente localizada Alinhada, né? no centro do maior vórtice de energia do planeta, que está lá perto do Cairo. Até hoje ele está lá. Então, latitude e longitude cravadas, o centro do vórtice é o centro da pirâmide. E ela se torna essa antena captadora, acumuladora e distribuidora, né? em especial da energia taquiônica, para desenvolvimento e aceleração desta medicina ancestral egípcia. Então, essa história toda que beira a mitologia, na verdade, hoje a gente entende. Provavelmente esse faraó entrou num desdobramento, teve um insight egóico, mas o universo escreve Usa todas as ferramentas disponíveis, gente. Por isso que eu falo, fique atento com as coisas que cutuca você de vez em quando, que quer te tirar de um lugar e colocar no outro, que quer fazer um movimento para te mostrar um determinado caminho, porque é exatamente isso que é a voz que te fala o que fazer, né? Que te fala para onde ir, qual caminho tomar, onde fazer mudanças, né? Você imagina se esse cara, olha só, escuta o que o Ronaldo acabou de contar, né? Era uma orientação para ele, para que este mecanismo, que é essa grande máquina quântica, que é essa grande antena de energia taquiônica no planeta, pudesse ser estabelecida, estruturada e construída, precisou alertar um cara que era um faraó, que tinha poder, né, para dizer, vai lá e faz, para buscar, né, um outro ser que tem o conhecimento para ir lá e colocar em prática. Imagina se esse faraó dá uma de expert, né, como muitos de nós, e diz assim, não estou preparado para isso. Acho que ainda não é o momento. Não, vai dar muito trabalho. Não tô pronto. Não tô pronto, não. Não tô pronto para fazer isso. Podem imaginar o que isso significa? Eu tenho certeza que você já se identificou com o que eu estou dizendo aqui, né? Então, essas cutucadas que a gente recebe da vida, né? Intuições, acessos, informações, movimentações que são pedidas para nós, precisam ser olhadas com atenção. Desculpa, né, o parênteses, porque eu não aguento não comparar. Faz sentido, eu acho que tem que trazer para a realidade atual. Sim, traz para nossa realidade, né? Você já imaginou se esse cara não faz isso? Se ele não faz o movimento? Se ele não dá o passo quando é pedido? Né? E muitos de nós estamos hoje justamente nos estrepando, literalmente, nas nossas escolhas e na nossa vida, seja ela financeira, de relacionamento, do que for, porque a gente não está escutando, né? A gente não está ouvindo essa voz. Porque quando a gente fala de voz ancestral aqui, vale, eu acho que fazer esse parênteses, a gente não está falando do pai, do vô, do bisavô, né? Do tataravô. A gente está falando destes seres, de todas essas civilizações que vieram antes de nós, desses seres estelares, dessa própria voz da criação, que é o que vem antes de nós, né? Então, a pergunta que eu vou deixar para você aqui de reflexão também nesse episódio é o quanto você está ouvindo essas vozes, né? O quanto você está se permitindo ouvir e praticar, né? Porque não basta só ouvir e delegar, né? Jogar para longe. Foi extremamente importante. Ouvir e praticar. O quanto você está se permitindo ouvir. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que para ninguém, que você está nos assistindo, está nos ouvindo, que essas vozes estão falando. Na verdade, elas estão gritando agora, né, gente? Porque como tem muita gente que está meio surdo, elas estão gritando nesse momento. Tem um outro cara bem famoso que disse assim, quem tiver ouvidos, que ouça. Né? Ele convida a ouvir. Se você não quer ouvir, paciência, né? Mas continuando. Voltando lá para Djoser. Djoser tem esse projeto, contrata Imhotep. Imhotep entende que o projeto, na verdade, não é uma tumba, que é uma outra coisa, e começa essa construção. Cria Saqqara. A pirâmide de Saqqara, que tem esse formato. E aí, olha que interessante. A primeira pirâmide do Egito é uma pirâmide escalonada de degraus. Todas as outras pirâmides
na América Central são escalonadas. Estão escalonadas. O que acontece? Como os bélicos que ensinaram a construir as pirâmides aqui pelos incas, astecas e maias não evoluíram, ficaram naquele estado guerril, sanguinário, Se bruto. mantiveram. As pirâmides sempre continuaram daquele mesmo jeito. A arquitetura, vamos dizer assim, para ser Mesmo bem padrão simplório, arquitetônico, né? A arquitetura se manteve a mesma. No Egito, ela evoluiu. Agora, uma pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que você está se fazendo também nessa hora. Essas pirâmides escalonadas, construídas e constituídas na América, que na época não era América, ok? Mas estou Sim, citando como América só para a gente entender onde é. Uma terra né? nova. Nessa nova terra. Elas também tinham esse potencial catalisador dessa energia taquiônica? Sim, Sim. sim. Legal. E, Independente de ter sido construída pelos obedecem outros. os princípios herméticos. Os mesmos né? princípios. Tudo que tem em cima tem embaixo, tem subterrâneo. Só que usadas para propósitos de quem ensinou a fazer. Uhum. Poder, Direcionamentos diferentes. sacrifício humano, né? O estabelecimento de castas nobres, que só eles subiam lá em cima e tal, e essa coisa do domínio, Uhum. né? Então, tomou-se como uma ferramenta para outros propósitos. Mas, sim, faziam a mesma Como função. ferramenta quântica Poderiam ter e de sido, acesso taquiônico, o mesmo. era o mesmo. E aí, veja bem, cria-se a escalonada, Djoser, seu descendente Snéfero, na próxima dinastia, olha esta pirâmide, aprende tudo e vai em busca da evolução dessa máquina. E a evolução dessa máquina leva à construção de 3 pirâmides dentro da mesma dinastia. Então, existe uma teoria que nenhum faraó conseguiria construir uma pirâmide durante a sua vida, até porque eles viviam pouco, 40, 50 anos em média. Até menos, né? Um faraó construiu 3. Snéfero construiu 3. 3 mais ou menos, né? Construiu. A pirâmide, a primeira, Penga. que a busca era a pirâmide perfeita. Perfeita pela geometria sagrada cósmica. Certo. Triângulos com lados iguais, bases iguais, ângulos certinhos e tal, para ela fazer funções A que função específica a outra ainda dela. não tinha atingido. Uhum. E ele constrói a primeira, deu ruim. Deu ruim, caiu tudo, tá lá. For lá hoje, se for com a gente. Se essas- você for com a gente em maio, nós vamos ver um Vamos montinho ver, de vamos pedra. visitar elas. Depois eu conto mais sobre esse negócio de ir com a gente em maio, tá? A segunda tentativa, quase deu. Deu mais ou menos ruim, porque eles erraram o ângulo, que existia um ângulo propício para a circulação da energia. Eles erraram o ângulo e aí tiveram que corrigir na metade. Aí ficou e aí ela começou a ficar bonita. Uma pirâmide assim, romboide, né? ela ficou meio assim, ficou estranha. Essa tá lá inteirinha. Para referência de vocês, gente, essas são as pirâmides de Dashur, né? Dashur. As 3 pirâmides, vermelha, a branca e a preta, né? Só que Snéfero devia ser capricorniano. Insistente, persistente na vida, Foi gente. lá e eu vou acertar isso, custe o que custar. E constrói a terceira, a pirâmide vermelha, e consegue a pirâmide perfeita. Diretamente herdeiro de Snéfero, nasce Quéops. Quéops pega todo o aprendizado do pai e constrói a que todo mundo entende A maior maior pirâmide de todas, a pirâmide de Quéops, que tem 146 metros de altura. Quem tiver a pachorra, divide esse número aí por 2,5, você vai ter a ideia de um prédio, a altura de um prédio de muito grande, X gente. andares. É muito grande. Então, é bem grande. Kefren, o irmão, com uma invejinha danada, eu vou construir uma maior. Isso é babado, né? Anote aí no babado da fofoca egípcia. Vou construir maior. E não deu. Na verdade, ele só constrói num patamar mais alto, né? Ele viu, e dependendo de onde a gente vê, ela viu parece que maior. não ia conseguir. Ele falou, muda de lugar e constrói em cima de um morro. Para ficar mais alta. Só para ficar mais alta que a do irmão. Então é questão de ego, né?
E depois Miquerinos constrói, humildemente, ele constrói a pirâmide dele, também perfeita, só que pequenininha. Daí para frente, as pirâmides começam a tomar uma outra conotação, se espalharem pelo Egito todo como grandes máquinas energéticas, de captação e conexão direta com o cosmos. Muito mais semelhante do que a gente conhece hoje, né? Como pirâmide. Muito. A função da pirâmide hoje. Exatamente. O entendimento que nós temos de pirâmide, que você bota uma maçã lá dentro, numa pirâmide E ela de cobre, conserva, se ela estiver alinhada, né? Esse já era o conceito inicial. Né? Por coincidência, exatamente por isso, as tumbas do faraó rei e a rainha eram no centro da pirâmide. É isso que eu ia perguntar. Será que eles acreditavam nisso? Que o fato de, eu fui, mumifiquei aquele corpo, quando eu coloco ele exatamente na posição correta dentro da estrutura da pirâmide, esse corpo vai ser conservado? Para a eternidade. É exatamente isso. Porque, e hoje a gente está tentando conservar a maçã, gente. Olha que mico. Que situação. E assim, não tinha freezer. Né? A gente faz o teste do ovo para ver se o ovo não fica ruim, né? Sem freezer, né? Sem ml, não tinha, né? Ficava lá inteirinho. Então, elas tomam essa conotação e se espalham pelo Egito. Daqui a pouco, percebendo essa função energética da pirâmide, ela começa a deixar de exercer esse papel de templo, de tumba, para começar a ter esse papel essencialmente de ligação com a energia e com o cosmos. E aí começa a construção dos templos. Mas o interessante de tudo isso é que Saqqara já tinha essa característica, né? Já. Porque apesar de ter sido a primeira, de ser uma pirâmide escalonada, e do faraó achar que era para ser o túmulo dele, ela foi uma pirâmide construída com câmaras de vários tipos, como você citou, né? De cura, iniciática, de sonhos, diferentemente das outras, né? Porque as outras já não tinham mais essas câmeras constituídas nessa forma. Ou tem? Na verdade tem, só que pouco exploradas ainda. Tá. Para você ter uma ideia, Saqqara ainda é o maior enigma do Egito. Todo dia aparece uma coisa nova lá, né? Proporcionalmente, estima-se que tem escavado e descoberto em Saqqara 30% do total. Então, a pirâmide toda que está lá e toda a cidade que está em volta é 30% do total. Então, tem muita coisa para aparecer. Então, depois das pirâmides, vem os templos, que aí eles tomam essa conotação ritualística, escola dos sacerdotes, e vão caminhando, assim como os atlantes chegaram no delta, se estabelecem, percebem a viabilidade de viver ali naquele paraíso de água doce, vida, e vão também caminhando ao longo do Nilo, se estabelecendo essa cultura atlante e transformando esta nova nação na grande nação egípcia. E vão e descem até hoje. A gente sabe que eles passaram da divisa do que a gente entende hoje como Sudão. Sim. Né? Então, eles foram além da divisa atual hoje, que na época eram os núbios, a Núbia. Né? Tanto que existem faraós núbios. Sim. Né? Com constituições de pirâmides diferentes, inclusive, diferentes, né? Que eram mais pontiagudas, né? Se a gente fosse numa geometria, são triângulos isósceles, né? Dois lados iguais, bem bicudas, assim. As pirâmides perfeitas egípcias são equiláteras, todos os lados são iguais. E essa constituição do que foi definida dentro da estrutura, talvez política, não sei se era esse o nome que se dava na época, do Baixo e do Alto Egito, ela surge em função do quê? Era uma nação muito grande, com um poderio muito grande. Decidiu-se que ela teria 2 pontos de controle, de governo, 2 capitais, na verdade. E essas 2 capitais determinam a divisão de controle do Baixo e Alto Egito. E para quem não sabe, alto, se a gente olhar no mapa, o alto é para baixo. O alto é para baixo e o baixo é para cima. A gente é tudo ao contrário lá. Porque quanto mais para o sul do Egito você vai mais tá subindo, você sobe. São montanhas, né? Então o Nilo nasce numa montanha
e vem descendo e vai em direção ao mar Mediterrâneo. Então, ele desce para o norte, né? o Alto Egito está lá no que a gente chama do sul, né? E o Baixo Egito mais perto do Mais Mediterrâneo. perto do mar Mediterrâneo. Com o tempo, concomitante com esse desenvolvimento e o deslocamento dessa cultura e o domínio dessa casta sacerdotal, em especial da Escola do Mistério do Ouro de Horus, tende-se a unificar toda a cultura e o controle, porque a nação já estava homogênea. Toda a cultura era a mesma, todos os propósitos eram os mesmos, o entendimento das coisas era o mesmo, a tecnologia era a mesma, a qualidade de vida era a mesma. E se a gente entrar nesse assunto de qualidade de vida, os relatos são invejáveis de como se vivia naquela sociedade. Neste processo todo também ocorre a terceira transformação. A pirâmide também já perde a função de tumba. Ela vai virar essencialmente uma máquina energética. E aí, todos os ritualísticos caminham para os templos e todas as tumbas dos nobres e faraós caminham para o Vale dos Reis, para serem exclusivamente destinadas a ser tumbas. É um cemitério de um nome diferente, né? Sim. Um cemitério chique, gente. É bonito, é bonito. Mais chique, né? É bonito de ver, vai estar também no roteiro, né? Vale a pena ver porque são tumbas escavadas 400 metros para dentro da rocha, descendo. Eu sei. Eu sei, eu desci e subi, gente, eu sei como Algumas é duro. delas conservadas perfeitamente, as pinturas da entrada até o final. Então, é um negócio magnífico de se ver, né? A perfeição dessas construções. A parte arquitetônica do Egito, ela é fascinante. Agora, me fala uma coisa que eu também tenho certeza que a galera lá tá se perguntando, porque eu sei que a intuição aqui tá captando aí de vocês essa pergunta. Como é que isso declinou? Né? Porque a gente vê aí toda essa história, né, magnífica, que é a Constituição, a construção, né? É encantador de ver tudo isso. E é óbvio que a gente sabe também que durou muitos anos, né? Mas foram, sei lá, 18, 19 dinastias, né? Um monte de coisa para contar. Ainda a gente vai falar mais disso. Aproximadamente 3.000 e poucos anos. Poucos anos. Então, de história escrita. Tudo isso durou, né? Esses 3.000 e poucos anos. E aí a gente olha para toda essa sabedoria, para todo esse processo, e a gente se vê onde nós estamos hoje. Ou seja, começando a entender que existe em algum lugar do planeta uma energia que chama taquiônica. que duro, né? Que é isso. E a gente já falou também que foi esse processo que foi acontecendo a partir dessa transição de raça, vamos dizer, da saída da civilização Atlante, ou seja, da queda da civilização Atlante, que o nosso coeficiente começou a diminuir. Então, eu acho que isso é legal da gente trazer para o pessoal, né? Eu mesmo fiz a pergunta, eu mesmo tô dando a resposta, né? Eu sei que você já fala, ele me fala isso toda hora, meu filho também, que eu mesma pergunta, eu mesmo respondo, mas bom que eu não preciso fazer nada. Mas o legal da gente entender aqui é exatamente isso, que o fato da gente hoje se sentir menos sábio, talvez, do que esses seres, né, da época do Egito, pensando que nós somos a mesma raça, né? Poxa, se a gente é a mesma raça e a gente não evolui, por que a gente sabe menos? O que aconteceu nesse meio tempo que a gente tem menos informação e mais dificuldade de conexão, né? Inclusive, já pensou que sonho de consumo a gente tem uma câmara que a gente chega aqui, deita e fala com os caras lá no extrafísico? Que maravilha, né? Que seria? Não funciona muito bem assim ainda, né? Para nós. Porque a gente ainda não descobriu, talvez, esse poder dentro de nós, né? Porque nós temos, só que está adormecido, como muitas outras coisas. Então, eu acho que aí é legal da gente fazer esse paralelo, né? E entender que no momento em que a gente sai dessa formatação da quarta raça para a quinta raça, a gente já vem perdendo aquilo que eu chamei de coeficiente de alta tecnologia e de alta humanidade. Só que os egípcios, diante de serem essa primeira raça, esse prenúncio dessa quinta raça, o que acontece muitas vezes?
eles ainda estão com toda a memória, né? Com toda a reminiscência Atlante muito viva para eles, muito fresca. Só que isso foi caindo, foi diminuindo, até chegar aqui, né, num ponto onde a gente está com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento, com toda essa habilidade adormecida dentro de nós. Né? E é por isso que a gente também usa uma expressão que é muito comum dentro do nosso trabalho, né, terapêutico, que é o despertar. Né? As pessoas que estão despertas, as pessoas estão despertando para a nova era, para a era de ouro, né, e tudo mais. E, na verdade, quando a gente fala de era de ouro, né, ou seja, a era de ouro anterior à nossa, foi exatamente a era Lemúria Atlântida. Né, e Atlântida. Então, quando a gente muda, né, pensando que a gente está virando aí a chave de mais um giro, né, mais uma roda aí, para subir nessa espiral evolutiva que a gente vem falando, a gente está justamente passando de novo por esse movimento de entrar novamente numa era de ouro, que nada mais é do que... Acho que eu chutei você, né? Desculpa aí. Que nada mais é... Tô aqui, me empolguei, gente. Ó, a mão, o pé, vai tudo para todo lado. Nada mais é do que justamente a entrada no cinturão de fótons de Alcione mais uma vez, né? Porque a gente faz essa entrada no cinturão de fótons mais de uma vez ao longo, né, de um processo aí de 26.920 anos, aproximadamente. Então, a gente vem fazendo essa circuitação, né, por muitas vezes no planeta. E o que acontece exatamente agora, nessa entrada da Era de Ouro que a gente vem dizendo, é o que aconteceu lá atrás em Lemúria e Atlântida, quando a gente entra nesse cinturão de fótons de Alcione, que é já o tema do nosso próximo episódio, ok? Então já fica aqui a dica para você não perder esse próximo episódio, porque a gente vai falar da transição planetária e dessa entrada, desse acesso ao cinturão de fótons e de todo esse movimento que a gente está vivendo, até para a gente entender o que está acontecendo com a gente hoje, né? Porque aí, quando a gente termina, não quer dizer que a gente vai parar de falar nem do Egito nem de Lemúria, gente, porque não dá, tá intrínseco em nós dois, né? Não tem como não falar. Mas a gente começa já a olhar para esse processo da transição planetária e dessa entrada realmente na era de ouro da humanidade, que é o que está projetando esse futuro da nova Terra, né? Mas isso para o próximo episódio que a gente vai trazer para vocês. E aí, obviamente, né? Você deve ter aí mais coisas, né, para completar. Claro que a gente entende que todo movimento ele está ligado ao movimento do cosmo universal, enfim. Está tudo certo como está. Mas se a gente olhar a história e o contexto histórico e até espiritual, o Egito todo é remanescente de uma classe, de uma civilização extremamente avançada. E especificamente de uma casta extremamente espiritualizada. Então, vamos chamar de espiritualizada aqui para ficar mais fácil. E aí o Egito, óbvio que ele foi uma nação expansionista. Uhum. Mas hoje, você tem dois tipos de nações que crescem e se expandem. As que expandem e acolhem, só que hoje em dia é nítido e notório e claro e certo que o outro método é o que é usado. Expande e extermina. Segrega. Porque você tem que matar a cultura. Porque, teoricamente, o ser humano entende que se eu entrei aqui, tomei o seu país e eu deixar você viver a sua vida, daqui a pouco você vai revidar. Você me domina, né? Você vai se vingar. Só que o Egito tinha esta cultura da expansão e acolhimento. Uhum. E de compartilhamento de tudo. Tanto que a gente está se matando para buscar de volta. Tanto que nós temos exemplos brutais disso. Sumérios tentaram entrar no Egito, uau, vamos nos unir. Os gregos entraram no Egito, por exemplo, quem levou o sumo sacerdote Imhotep à categoria de Deus dos medicamentos e da cura, nem foram os egípcios. Foram os gregos. Né? Entenderam que isso era maravilhoso e se uniram. E o Egito sempre acolheu essas uniões e ele entendia que expandir e crescer era acolher e somar.
Só que pecou pela inocência. Subestimou Roma. Surge um cara chamado César. Subestimou Roma, gente. Que percebe isso e, opa, vamos lá. Pô, que legal. E tal, e foi, né? Sabe o abraço? De urso. Deixa comigo. Vamos, um abraço de urso. Né? E foi indo. E essas dinastias romanas foram penetrando, circundando o Egito, tomando e se enfronhando, culminou, infelizmente, no ano de 32 a.C., com a morte de Cleópatra, o domínio total. E aí sim, como que acaba o Egito? Como é que acaba tudo isso? Pelo segundo método. Extermina. Então, Roma empreende uma invasão no Egito, e Cleópatra percebendo isso, e para quem quer saber, Cleópatra, quem está falando, é a número 7, tá? Porque são várias, né, 7 Cleópatras. Não é uma só. Esta que a gente fala dos filmes e tal, que todo mundo conhece, sétima, é a número 7. Ela tentou de todas as formas, politicamente e tal, manter a supremacia dessa, pelo menos a soberania dessa nação, mas a hora que ela percebeu, já tinha ido, e ela até se suicida nesse momento, no ano de 32 a.C. E Roma invade e simplesmente destrói. Começa pelos próprios templos, pela cultura, que é onde você mais destrói um povo, é na cultura. É na cultura, né? Ou você emborrece o povo. Você acaba com a identidade do povo, né? Você tira você destrói a cultura. a nacionalidade, você tira o orgulho, você tira, né? E eles começam a destruir os templos, os deuses, e se for lá hoje, você vai ver que tem algumas coisas... Muito características, né, dessas invasões. Eles destroem a cabeça. Principalmente a face, né? E vai destruindo, e extermina toda a civilização egípcia, inclusive a população. E decreta o final da civilização egípcia. E Roma toma o poder dessa civilização. Que coisa, não? É assim que... E é assim que a gente acaba o episódio, gente. Nesse baixo... Não dá, não dou conta. Não, mas o que a gente tem que perceber? Lembra do Oceano Primordial? O Mar Negro do nada, que para muitos seria o retrato do caos. Não tem vida, não tem nada, é tudo preto. A inexistência total de qualquer coisa, de qualquer vida. Isso é o caos. Só que é do caos que renasce a flor de lótus azul. Sim. Então, se a gente olhar esse momento, talvez a gente começou a renascer para uma outra realidade. E hoje a gente está aqui olhando para isso com essa tristeza. Por quê, né? A gente teve essa perda. Por que lá tem aquele sentimento? E duvido quem não olhe para as coisas do Egito e fala, puxa, que negócio legal. Que bate lá, né? E muito do que a gente está buscando hoje no nosso processo de cura é exatamente curar essas memórias, inclusive, né? Para que a gente possa constituir esse novo humano, essa nova terra, esse outro passo, né, para essa nova raça, porque nós estamos indo para a 6ª raça e a gente continua carregando a memória da primeira, né? De todos os processos, a gente vem carregando isso no nosso DNA. E tem memória positiva e de poder e de capacidade, de habilidade, tem, mas também tem de todas as experiências negativas que a gente viveu ao longo dessa história, né? Que é o que a gente está buscando muito liberar. Porque a gente não consegue mais dar continuidade nesse processo evolutivo para onde a gente tem que chegar se a gente não eliminar essas memórias. Não. Se você me permitir, eu vou contar uma história muito rápida, mitológica. Ai, meu Deus. Para a gente fechar. Lá. Vamos lá. E nós tivemos vários episódios de queda, né? Queda de Lemúria, queda de Atlântida, a Arca, né? O dilúvio. Extinção dos dinossauros. Extinção de dinossauros, assim sempre muito catastrófico. A mitologia egípcia também tem uma historinha dessa. Num determinado momento, Ra, o criador de tudo, olha para a raça humana e fala, deu. Chega. Passa a régua. É a mesma história, né, gente? É a mesma. E ele chama a filha predileta dele, Sekhmet, a deusa leoa.
a deusa da destruição. Ele manda Sekhmet para o planeta e falou, acaba com a raça humana. E Sekhmet vem para o planeta nesse intuito da destruição e o extermínio da raça humana. Mais uma vez. Mais uma vez. Só que ela chega aqui e ela encontra com Djoser. Depois ela encontra com Imhotep. E ela começa a conviver com os seres humanos, com alguns sacerdotes e tal, e começa a perceber que há esperança. E ela recua na destruição. Volta para falar com o pai, chega em Ra e fala, ó, deu ruim. Veja bem. Essa destruição deu ruim. Tem jeito. Só que Ra era irredutível, né? E ele disse para ela, então, se tem jeito é problema seu daqui para frente. Se vira, né? Agora que você que vai tomar conta. Gente, Sekhmet é o Sanat Kumara da hierarquia espiritual, olha aí. Sekhmet volta para Ra e ele percebe que um sentimento mudou Sekhmet. A compaixão. Ela já não é mais Ela a já deusa não era da mais da destruição. E o próprio Ra transforma Sekhmet em Hathor. Hathor é a deusa do amor. E Hathor é a dona de todo o zodíaco da humanidade. Ela tem o comando astrológico de tudo que acontece com a humanidade. Ela que trabalha o amor, ela que transmite, que leva para o cosmos e traz para cá. Está lá o templo de Dendera, dos mais lindos que existe no Egito e mais bem conservados até hoje. Tirando o próprio Zodíaco que levaram para Paris, né? Napoleão foi lá Deixa esse babado para uma outra hora, para a gente conversar dele. Roubou o teto do templo. Levou o teto do templo embora. Gente, mas, né, olha, o nosso episódio mais longo, eu avisei que ia ser o mais longo. Eu falei para vocês que ia ser nosso episódio mais longo para falar aí um pouco dessa civilização egípcia. Que é sempre muito gostoso se deixar a gente ficar horas falando, mas a gente conta 3.000 anos de história em uma hora, né? Não dá, ninguém dá conta, né? Por mais que falasse pouco. Mas enfim, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto dentro de tudo que a gente vai trazer, né? Deixo o convite aí para vocês, para entrar nas nossas redes que a gente vai deixar aí embaixo, para vocês saberem mais sobre essa viagem que a gente está falando de maio, que vai acontecer em maio de 2024. Onde a gente vai levar um grupo realmente para lá, com todos esses estudos e toda a parte meditativa e de ativações e conexões que a gente vai fazer. Para quem quiser o roteiro. Sim, pode pedir para a gente através dos nossos contatos aqui na descrição do vídeo. E não esquece, porque para você seguir todo esse movimento, para você continuar com todo o acompanhamento dos nossos programas aqui, dos nossos episódios, você precisa se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você saber que a gente vai estar ao vivo. Logo a gente vai estar fazendo, a maioria desses episódios vocês estão vendo, estão gravados, mas logo a gente vai começar a fazer esse trabalho ao vivo, vocês vão poder participar, interagir, perguntar, inclusive, né? Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, porque assim a gente vai trabalhando para fazer uma humanidade melhor, uma humanidade que ouve as suas vozes ancestrais e para que a gente consiga aí chegar nesse real futuro da nossa nova terra como novos humanos, que é a nossa promessa, né, de vida daqui para diante. Tá bom? Um beijo grande para vocês e a gente fala de transição planetária no próximo encontro. Fiquem bem, até a próxima. Beijo.